Como eu já tinha falado que devemos construir, que estamos no tema, sobre construindo o nosso futuro com o Espírito Santo. Primeiro, viemos a primeira etapa, que é sonhar. E agora é a oração. Primeiro você sonha, depois você ora. Mas e esse sonho? Será que vem só de você? Porque eu aprendi na minha caminhada cristã, porque é o Espírito Santo que nos dá os nossos sonhos. Porque Ele primeiro planta no nosso coração para depois o quê? Fazermos frutificar, Ele crescer e se tornar real. Vou ler lá em Salmos 127:1, que diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Em seguida, podemos ler também lá em Isaías 64:8, diz o seguinte: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o olheiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. A palavra já fala por si só. Nós somos obras na mão do Senhor. Nós somos já a sua própria construção. E a nossa vida tem que estar o quê? Ligadas a Deus. Porque os nossos sonhos e as nossas orações sempre estão voltadas para onde? Para o trono de Deus. Estão ligadas ao nosso Pai. Por que a oração, Jesus fala, não só Jesus, mas podemos também ver no Antigo Testamento sobre o ato de orar. Porque era a única forma de chegar ao coração de Deus. Porque quando você está orando, o que você faz? Você se prostra. Você se abre completamente. Por que eu trouxe essa passagem de Isaías 64:8? Nós somos o barro, Tu és o olheiro. Se estamos construindo um futuro com o Espírito Santo, nós temos então que estar o quê? Ser o barro dele. Ele tem que nos fazer o quê? Nos moldar conforme a tua vontade. Por isso que tem o sonho, tem oração. Porque a gente sonha, o que Deus vem e faz? Realiza. Mas eu vou estar mostrando para vocês também, irmãos, que no decorrer também dessa construção dos sonhos, Deus vai dar várias formas para você fazer. Porque a oração, ela tem o poder da cura, tem o poder da libertação, tem o poder da restauração e o principal, tem um acesso direto ao Pai, ao coração de Deus. E quanto mais você ora, o que você faz? Mais íntimo você está de Deus. Quanto mais você fala com o seu melhor amigo, quanto mais intimidade você tem com Ele. Quanto mais você fala com seus pais, mais intimidade você vai ter com seus pais. E é assim que é o poder da oração. Mais intimidade você vai estar com Deus. Mais fácil será você suportar as lutas, as tribulações, uma doença, uma notícia ruim. E até mesmo as lutas contra a nossa carne. E o que mais engraçado, que eu vou trazer aqui, exemplos de homens e mulheres de oração na Bíblia. De várias situações que, quando você olhava, falava assim, não, era impossível. Aí, o que Deus fez? O simples ato de orar, ter uma vida temente a Deus, ter uma aliança com Deus, já transformou. Mas sabe qual o principal motivo da oração ter sido realizada? Porque estava ligado, sabe o quê? Com o principal, com o propósito de Deus. Porque, querendo ou não, a construção do nosso futuro, a construção da nossa casa, que somos nós, é para um propósito. Quando você ora, você tem a sua oração, tem o quê? Um alvo. Esse alvo é um propósito. E qual a oração que vocês têm feito no início desse ano? Qual é a oração que vocês têm construído, vocês têm orado para Deus construir na vida de vocês nesse ano de 2023? Eu vou trazer o primeiro exemplo, que está aí lá, Lucas 11, que podemos ver um momento muito lindo,
que muitas das vezes a gente também não sabe como orar, não sabemos como conversar com Deus. Não sabemos falar com Deus. Um momento muito especial e lindo, que diz o seguinte: quando os discípulos pedem para Jesus fazer o quê? Ensiná-los a orar. Como quem? Como João Batista. Então, quando João Batista ensinou os seus discípulos, porque fala o seguinte: Érica, desculpa, não precisa. Esse é só um exemplo. O que acontece? Temos na Bíblia vários exemplos que, como nós cristãos, devemos chegar para Deus e falar assim: Senhor, se temos alguma dificuldade para orar, peçamos ao Espírito Santo. Ele nos ensina a orar. Porque muitas das vezes a gente não sabe nem como é que chegamos ao nosso Pai. Mas por quê? Porque também não temos o hábito de falar com Ele. E a oração é para isso. Se você tem dificuldade em alguma área da sua vida, peça para Deus. O Espírito Santo está ali o tempo todo do seu lado. Basta você falar: ei, me ensina, Espírito Santo, eu estou aqui. Mas tenha um coração aberto, coração sincero, coração com temente. E principal, com fé. Não adianta eu orar só por orar. Na minha oração tem que ter o quê? Uma ação. E essa ação move o quê? A minha fé. Porque muitas das vezes é tão difícil, irmão. E podemos ler o principal exemplo. Eu vou dar o exemplo, vou começar com o exemplo do profeta Daniel. O que Daniel fez? Orou e jejuou durante quantos dias? 21 dias. E ele foi para onde? Para a cova dos leões. Que leões que vocês têm enfrentado? Que cova é essa que vocês estão? Que nós estamos? E o que podemos ler lá em Daniel 9, 3 e 4 diz o seguinte: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. O Rei, ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. É uma palavra muito forte, né? O que Daniel nos ensinou com essa simples oração que ele fez para Deus? Ele reafirmou a sua aliança que ele tinha com o Pai. E em segundo, sabe o que ele colocou a principal palavra? Obediência. Sabe por que temos que ter o hábito de orar, irmãos? Porque conforme oramos, o nosso eu vai diminuindo. E vai aparecendo, sabe o que? O Espírito Santo na nossa vida. Porque é isso o poder da oração. É nos diminuirmos para que seja o Espírito Santo a coordenar e conduzir a nossa vida. Por que devemos construir agora o nosso futuro com o Espírito Santo? Porque é Ele que coordena tudo. É Ele que dá o sim e dá o não. É Ele que vai realizar os sonhos na vida de cada um de vocês e os projetos. Mas não fiquem frustrados se o não de Deus vier. Porque eu creio que quando Deus fala não na vida nossa, sabe o que é? Porque Ele tem preparado algo muito melhor para nós. Porque nós não sabemos, muitas das vezes a palavra fala que nós não sabemos o que pedimos. Mas o que acontece? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não tenha medo de chegar a Deus e falar assim: Pai, estou aqui. Eu sou tua filha. Eu sou tua serva. E o mais engraçado que você pode até mesmo ver nas passagens dos principais profetas, que começam sempre assim, com orações e súplicas. Por que a súplica? Porque ele está fazendo o quê? Ele está abrindo a sua alma para Deus. E Daniel, mesmo na cova dos leões, não olhou para a situação. Ele olhou para onde? No milagre que Deus ia fazer na vida dele. E qual foi o propósito de Daniel ter ficado? A salvação das pessoas que estavam ali, que não criam, não acreditavam em Deus. Eu falei assim: não, este Deus
é o que eu quero seguir. Este Deus é o que eu quero servir. Então, irmãos, não importa o sonho que você tem colocado de Deus, não importa os seus planos, os seus alvos que você tem colocado diante do altar dele. Sabe o que vai servir no final? Para as pessoas olharem para você e falar assim: não, eu vejo Deus em você, então eu quero seguir este mesmo Deus que você segue. É porque é isso que os profetas fazem. Através de uma só pessoa, nações foram salvas. E podemos também ver mais a seguir algo muito lindo, que eu vou contar agora, que a gente precisa ter. Como é que é ter uma oração com fé? Podemos ler isso, sabe aonde? Em Josué 10, versículo 12 ao 13. Que diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalaon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar: o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Forte, né, irmãos? Josué fez com uma simples oração para ganhar a batalha que Deus já tinha dado, já determinou que já seria ganha contra os amorreus. Que batalha é essa que vocês estão vivendo para conseguir concretizar o sonho de vocês? Construir a sua vida, construir o seu futuro com o Espírito Santo. Basta, sabe o que você ter? A sua fé com ação. E clamar. Quem já ouviu aquele ditado: a palavra tem poder? Cuidado com o que você fala. Por que você também não usa essa mesma autoridade que você tem muitas das vezes para falar algo, falar assim: eu decreto, Senhor, que a minha vida agora vai ser diferente. Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Da mesma forma que você tem para falar assim coisas, você usa também essa mesma palavra para falar assim: não, agora vai ser assim. Deus, faça esse milagre que eu preciso. Mas também tem umas estrelinhas lá em cima. Mas que seja primeiro conforme a tua vontade, se estiver ligado no quê? No teu propósito para a minha vida. Muitas das vezes, irmãos, a gente tem que entender que os nossos sonhos, igual eu estou falando desde o início dessa pregação, que eu comecei, porque o Espírito Santo tocou para mim falar assim, que os nossos sonhos, nossa construção da nossa vida, tem que estar o quê? Baseadas no Espírito Santo, mas ligadas totalmente nos planos e propósitos de Deus na vida nossa. Porque eu posso querer algo e Deus falar: não, não quero. E é isso. E muitas das vezes a gente não sabe o caminho que seguir, mas o Espírito Santo sabe. E é Ele que vai direcionar a nossa vida. Também agora eu vou ler lá em Tiago 1,6, que diz assim: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. O que Josué fez? Faça que o sol pare. E o sol parou. O que ele teve? Uma atitude com fé. Tanto que é que fala: peça, porém com fé, sem duvidar. Porque muitas das vezes, irmão, nós somos carne. Nós somos muito falhos. E nós esquecemos a principal coisa da gente pedir com fé. Porque a gente olha tantas circunstâncias do mundo, tanto os obstáculos, que a gente esquece que a gente tem um Deus que pode tudo e todas as coisas. Ele é o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus do presente, será o mesmo Deus do futuro. Porque Ele não muda. Os mesmos milagres e bênçãos que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje. Pode fazer amanhã, pode fazer daqui 2, 3, 5 anos. Mas precisamos ter o quê? Pedir com fé e sem duvidar. Porque o nosso coração, muitas das vezes, ele duvida, porque a gente olha muito para as circunstâncias. E eu quero mostrar para vocês agora, com um exemplo muito bonito também na Bíblia,
que através dessa oração, desta mulher de fé, que orou e pediu para Deus, uma nação inteira foi salva através de uma oração dela. Amém? Vou dar 1 Samuel 1, 10, 11. Vou falar de Ana, mãe de quem? Samuel. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. E assim Deus fez. Deu para Ana quem? Samuel. Que foi o mesmo Samuel que ungiu e consagrou o rei Davi. E através de Davi, o que aconteceu? Nossa descendência. Que lindo, né, irmãos? Por que Deus concedeu esse sonho, esse desejo, realizou esse desejo de Ana? Porque estava ligado com o quê? Com o propósito que ele tinha. Porque o que acontece? O que a palavra fala? Que nós somos rios que fluirão águas vivas. Então, a nossa bênção não é só para a gente. A nossa bênção é para todos que estão à nossa volta. E podemos ver que toda oração, igual o mesmo fala, ela tem um propósito. E o mais engraçado que eu queria perguntar para vocês hoje, irmãos. A sua oração tem ligação com os propósitos de Deus na vida de vocês? É tão difícil. E será que nossa oração pode influenciar nas decisões de Deus sobre a nossa vida? Sobre o nosso futuro com Ele? Vocês acham que a oração de vocês pode influenciar em algo? E o mais engraçado, hoje eu estava conversando com o pastor Adriano, estávamos falando sobre a influência da oração no coração de Deus. E ele me deu um exemplo muito, assim, que eu achei bastante interessante. E ele me deu 2 exemplos. Ele primeiro me falou de Moisés. Quando ele subiu para o monte, já estava tudo escrito, a Arca da Aliança e tal, tudo mais, as tábuas, né, dos mandamentos. E Deus fala assim, não, vou matar todos e vou construir logo uma nova geração com você. O que Moisés teve a sabedoria? Porque sabia que era um homem temente a Deus. Ele conversou com Deus e falou assim, não, pai, mas e aí? O que vai dizer depois das escrituras? Vai falar que você é um homem mau. Aí o que Deus fez? Não, peraí. Então tente conversar com eles e mostrar eu para a vida deles. Mas o que acontece? Por que Moisés conseguiu, de certa forma, influenciar na decisão de Deus? Porque teve um propósito, que foi a salvação daquela nação. É sempre assim, irmãos. Porque Deus vê o que nós não podemos ver. Ele já sabe o que vai acontecer, até mesmo antes de acontecer. E é isso. E podemos ler que também lá em João 11:40 diz o seguinte: irmãos, disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? E podemos ver que eu estou falando de oração, estou falando de propósito, estou falando de fé. Porque uma está ligada na outra. A oração, o que ela faz? A oração é o principal arma que a gente tem de estar ligado no coração de Deus, de chegarmos até Ele, ter mais intimidade com Ele. E o que a oração nos faz e nos capacita? Senhor, faça eu crer. Porque muitas das vezes a gente não tem fé.
Mas se você ler lá em João 11:40, fala assim: se creres, verá a minha glória. Mas é tão difícil a gente crer para ver a glória de Deus. Mas o que é que o Espírito Santo fala hoje? Me peça fé para me fazer você chegar e olhar até mim. Me peça. Porque também podemos ler também lá em 2 Coríntios 4:18 também diz o seguinte: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, eu espero que vocês hoje saiam daqui totalmente diferente. Se vocês não estão tendo a fé para crer no milagre, peça para Deus. Use a oração como sua maior arma para lidar com isso, porque a oração, o que ela faz? Ela quebranta, ela repreende. Quando a gente está, a primeira coisa quando acontece algo: ô irmã, ora para mim. A irmã Sandra, quantas ligações a irmã Sandra deve receber? Ô irmã, ora para mim, eu estou precisando disso, disso, disso. Mas também comece a exercitar a sua própria fé em Deus. Ao invés de ligar para o irmão, mas peça essa irmã, fala assim: ó irmã, tu tem dificuldade para orar nessa causa. Poderia me ajudar? Porque a palavra também fala: onde um ou mais estiver reunidos ali, em meu nome ali estarei. Mas chega no teu quarto, no teu íntimo e fala assim: Senhor, se eu não estiver vendo, se a minha fé ainda estiver pouca, aumente-a. Eu quero ver a tua glória. Eu quero crer no meu milagre. Senhor, se eu estou fraca nisso, me dê forças. Me ajuda. E o principal, irmãos, que eu vou ler agora para finalizar, em Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa palavra já diz por si só, né, irmãos? Então, eu convido os irmãos agora, eu vou fazer que vocês saiam daqui com essas duas perguntas. Onde você precisa do sobrenatural de Deus em sua vida? Quanto você tem orado por esses sonhos? Seu sonho está ligado no propósito de Deus para vocês? O seu futuro está ligado nos propósitos que Deus tem na vida de cada um? Convido os irmãos agora para estar levantando para fazermos a nossa última oração. E nessa oração que os irmãos estarão fazendo agora, eu quero que, se possível, que não olhe para o irmão que está do seu lado, não olhe para os cantores, para os músicos, que você agora desliga aqui da terra e liga sua cabeça e seu coração no céu. Fala agora tudo o que você precisa falar para Deus, os seus medos, os seus anseios, os seus sonhos, e pergunta para Ele se está na vontade dEle, a realização deles. Mas se caso você responda que não, mas que vocês peçam para Deus, sabe o quê? Que os sonhos dele possam também estar começando a jorrar no coração de vocês, que seja sempre feita a vontade dele na vida de cada um. Amém, irmãos? Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, Senhor, que o Senhor possa estar ouvindo, Senhor, com os ouvidos atentos, Pai, a oração de cada um dos Seus filhos que aqui estão, Senhor. Pai, que eles possam, Senhor, estar alinhando os planos e os sonhos deles, Senhor, junto com os Teus. Pai, que o Senhor possa estar enviando anjos, Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor fez com Daniel, para estar entregando a bênção, Senhor Jesus, na vida de cada um, Pai. Se eles ainda não tiverem com muita fé para crer no Teu milagre, Senhor, que o Senhor possa estar colocando no coração e na vida de cada um deles, Senhor, a fé que eles precisam, Senhor, para ver o Teu sobrenatural na vida de cada um, Pai. Glórias e louvores sejam dados a Ti a todo momento. Amém. Boa noite, igreja. Tudo em paz? Quando eu recebi esse convite
depois de ele estar aqui, ele falou, já falei sobre o sonho. Eu falei, poxa, perdi. Eu sou especialista em sonhar. Mas ele falou, vamos falar sobre ore, né? Oração. Deus usou ricamente a agir aqui hoje, né? Vou ver o que dá para mim aqui hoje. Construa seu futuro, mas não deixe o Espírito Santo fora da edificação. Eu tento imaginar, né? Como construir sem o Espírito Santo. Falei, o que dá para ser construído sem ele? Eu não consigo enxergar, né? O que podemos construir sem ele. Não tem como construir. Porque a oração é você conversar com Deus, né? E para você conversar com Deus, o Espírito Santo tem que estar em você, tem que estar habitando em você para isso acontecer. Para ser uma oração sincera, real, verdadeira. E na minha conversão, tive uma caminhada católica a vida inteira. E quando eu me converti, eu não sabia orar. Falei, meu Deus, né? E aí eu conheci Deus colocou um pastor na minha vida, o pastor Jefferson, um grande discipulador, pastor. Falou, Éder, você vai aprender a orar com as crianças, né? Falei, então vamos lá. E aí ele me colocou num projeto, Caminhando para a Vitória. E aí é um projeto muito abençoado. E nesse projeto, quem estava liderando era o filho do pastor. Era um garoto de 21 anos. E aí eu fui lá no primeiro dia. E ele falou assim, não, eu vou fazer oração, Éder, depois você faz no primeiro dia. Quando esse jovem começou a orar, eu falei, meu Deus, né? Ele era uma bênção na oração, assim, mas orava muito bonito. Eu falei, poxa, e agora? Eu sou o próximo, né? Mas Deus trabalhou a minha vida. Foi construindo, né, essa aprendizagem da oração, né? Que pra gente que não é de berço, tem muita dificuldade, muita dificuldade. E logo no início, eu já peguei e falei, vou começar pelo rei Davi, né? Vou ver o rei Davi, eu conheci o rei Davi. E aí, fui lendo o rei Davi, falei, é esse o rei Davi, né? É esse, né? Meu Deus, né? E ficava olhando, falei, como, né? Adúltero, assassino. Falei, meu Deus, não vou... E gente coloca o nome de Davi em filho, né? Falei, meu Deus, né? E fui continuando a ler Davi. E aí fui. E aí eu encontrei o Salmo 51. Depois do Salmo 51, eu falei, olha, se eu tiver um filho, eu vou pôr o nome de Davi. Vou colocar. E eu vou começar com ele. Tá aqui. Não sei se ele está projetado aí. Já. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei. Fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu em minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me, Zopto, e ficarei puro. Lava-me, o mais branco do que a neve serei. Fazer-me ouvir um novo júbilo de alegria, e os ossos esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova-me dentro de mim um espírito estável. Não expulse-me da sua presença, nem tire de mim o teu espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores e para que os pecadores voltem para ti.
depois que eu li esse salmo, falei, meu Deus, né? Fala para mim usar papel. Depois que eu li esse salmo, eu falei, tá aí, né? Tá aí. Que oração, né? Que oração verdadeira. Que quando chegou nessa parte aqui, não me expulse da sua presença e nem tire seu espírito de mim. Eu falei, meu Deus, né? Eu preciso ser assim. Eu preciso orar desse jeito. Eu preciso ter essa verdade dentro de mim. E a partir daí, eu comecei, né? Eu comecei a ler mais a Bíblia. Eu comecei a refletir mais sobre ela. E encontrei, né? Encontrei várias passagens. E a oração foi uma coisa que eu tive assim, uma aprendizagem muito grande. E foi muito importante para mim. E aí, cheguei no Novo Testamento. E aí encontrei Jesus, né? Que levou uma vida de oração, de ensinamento. Teve compaixão. Teve amor por todos nós. Ele orava em multidão, ele orava sozinho. Ele teve um momento muito importante, né? E na sua aflição no Getsemane, né? Jesus transpirava sangue, né? Eu falei, meu Deus, meu Deus. E eu falei assim, e ele fez tudo isso para nos salvar, né? Aí o que cabe a nós, né? Como, Éder? Como vou seguir, né? Como nós vamos chegar? Através da intimidade, através da oração. É fácil orar? É fácil orar? Não, para mim não. Porque assim, eu queria ter uma vida de oração todos os dias, sem faltar nenhum dia. E eu pulo alguns ainda. Mas o que falta para a gente orar? Né? O que falta? Né? O que a gente precisa ter a prática, o hábito da oração? É não parar. É não parar. Não pode parar. Não pode parar. Né? A gente tem hoje eu estou ocupado, hoje eu não posso, hoje eu devo assistir um filme mais tarde. A gente não pode parar de orar, gente. Jesus até entregou uma oração para a gente. Enquanto no horário, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Né? Jesus entregou o Pai Nosso, a primeira oração que eu aprendi. A primeira oração. E dali para frente nós evoluímos na oração. Quando falo evoluir, é intimidade de oração. Né? A Gi falou aqui uma fala sobre pedir oração, né? Irmãos, eu não vejo nenhum problema em pedir oração, nenhum problema. Porque tem momentos na vida que a gente não tem força, não tem força. Chegam momentos na vida que a gente só chora, não consegue nem orar, só chora. E é nesses momentos que a gente tem que deixar o orgulho, eu não sou merecedor, como eu vou pedir uma oração? Eu não sou merecedor da oração. Nós temos que pedir oração, sim. Tá? E não é só quando tem parente enfermo, não. Nós temos que pedir oração para o trabalho, para o relacionamento, né? E a gente é comum, nós vamos ouvir, oração, está enfermo, né? Está no hospital, é comum. Pedir oração não é só para quem está no hospital, não. Quem está enfermo, não. Não é. Tá? Nós temos que desenvolver a nossa intimidade com Deus. São coisas distintas. Desenvolver intimidade com Deus é você orar, praticar, estar em cima, ler, participar da igreja, dos eventos. Beleza. Mas nós temos que saber pedir também. Temos que saber pedir oração. Alguma vez
Algumas vezes em oração, Deus revela, na sua oração revela a outra pessoa. Você está orando e Deus revela para a outra. Fala, estou orando para mim e aparece um nome que eu tenho que falar para a irmã. Né? E você tem que falar, irmão. Né? Se Deus pôs isso em você, na sua oração, pede confirmação, pede uma semana, faz uma semana de oração, mas tem que falar. Olha o privilégio que Deus deu para você, deu para nós. Numa oração íntima, nós colocamos o nome do irmão que a gente talvez nem conheça. Nem conheça. Aí fala, não conheço. Tem quando me chamaram para fazer essa fala, eu automaticamente lembrei do momento da minha vida, que foi em 2012, em junho de 2012, quando falou de construir, né? Construir futuro com o Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo está habitado, né? Em 2012, em junho de 2012, meu sogro estava enfermo na minha casa, né? Em 2012, bem enfermo, bem mal. E ele tinha acabado de converter. E a gente estava em outra religião, tá? Então começou a chegar crente. Não parava de chegar crente. É assim, todo dia, né? Eu ficava assim, quanta pessoa aqui em casa, né? E chegava. Oração, e vinha, oração, vinha. Aí um certo dia, era um sábado de manhã. Chegou umas 3 pessoas na minha casa. E chegou um senhor baixinho, com um monte de roupa larga. Você sabia que a roupa não era dele, assim, mas tudo baixinho, assim, meio conversador. Aí entrei na sala. Meu sogro estava lá, chamei ele, vamos ficar aqui. E aí, recebi, né, falou, fique à vontade. E quando eu falei, fica à vontade, esse senhor segurou na minha perna, assim, não, fica aí. Eu olhei para ele assim, não, fica aí. E, né, sentei. Né? E aí, eles conversaram e começaram a oração. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Aquele senhor, eu acho que em toda a frase dele, tinha muitas palavras em erro de português. Fazia muito tempo que eu não escutava uma pessoa falar tão errado o português. Muito tempo. Mas imagine as frases, era assim, paf, paf, né? Falei, meu Deus, né? E ele falava, e eu nunca tinha visto aquilo. E falou. E quando terminou a oração, eu estava assim, passado. Parecia que eu estava embriagado. Estava lá sentado na cadeira, né? Aí eu falei, meu Deus, o que esse homem tem? Né? Aí ele falou, eu quero tomar água. Eu nem saí da cadeira. Eu falei, não, pega água lá na cozinha, pega copo, não vou nem servir. Aí depois eu saí um pouco, andei assim em casa, assim, via eles assim, falei, meu Deus, o que tem esse homem? Falei, o que ele tem? Eu fiquei na cabeça, né? Semanas. E aí despedi, tudo bem, né? Aí, infelizmente, meu sogro faleceu. Né? E aí no velório lá, sempre tem à noite, tem uns quartos lá que o pessoal dorme. Então estava eu sozinho, era 11 horas da noite. 11 horas da noite. Quem chega? Esse senhor. Eu falei, vixe. Aí ele pegou e sentou do meu lado, né? Eu falei, boa noite. Falei, olha, eu vim aqui ver, né? O Batista, que é o pai da Rafaela. Eu vim aqui porque assim, ele falou, estou confuso, ele falou. Eu falei, confuso? Eu falei, sim.
Assim, eu faço orações direto de cura. E na sua casa houve cura. Houve cura. E eu fiquei assim, meu pai, né? Falei, não estou falando que ia curar da doença, mas quando eu faço oração, tem pessoas que ainda... Deus coloca no meu coração que precisa mais tempo aqui, uns 6 meses, 1 ano. Mas na sua casa, eu estou confuso porque houve cura. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Naquela época eu estava tentando entender, né, o poder de uma oração com o Espírito enraizado dentro da pessoa. Não entendia, né? E eu vou falar uma coisa. Hoje já passaram 11 anos. 11 anos. Eu não tive a oportunidade de ver aquele senhor mais, né, da oração que ele fez na minha casa. Mas se eu tivesse a oportunidade, eu ia dizer para ele, você, houve cura. Houve cura. Houve cura em casa. Houve cura. Então, irmãos, esse é meu alvo. É Jesus. É ter essa intimidade. É buscar Ele. Né? Porque a gente vê tantos pregadores, falas bonitas, né? Falando os versículos, os números de A a B, de fio a pavio da Bíblia. Mas quando é o Espírito que habita na pessoa, esquece. É Ele. Então, quando eu recebi essa tarefa aqui, essa proposta da mensagem, eu não pude deixar de falar na oração que mais impactou na minha vida. Eu não posso deixar. Irmãos, eu fiquei nervoso, nem eu fiz a minha abertura da oração, mas eu gostaria de fechar com ela, o encerramento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, de ser usado por Ti. Não sou digno, Pai, que entreis em minha morada. Continue, Pai, habitando em mim, para levar a palavra, Pai, para todos os irmãos que estão aqui, que estão nas redes sociais. E, irmãos, não existe nenhum futuro, se nós não tivermos o Espírito Santo enraizado, edificado em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.